Olá, boa noite. Olá. Olá, Claudiana, colega chegando. Vamos ver se eu consigo também transmitir. Boa noite. Seja bem-vinda. De que local você é, Claudiana? O som tá ok? Tá me escutando bem? Boa noite, Anderson. Tudo bom? Obrigada pelo retorno. Bem-vindo, Anderson. Boa noite, Elaine. Graças a Deus. Também a gente vai estar ao vivo pelo Facebook. Vamos ver se mais alguém entra também, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde do homem e como essa saúde do homem contribui também para a saúde das mulheres, né? O quanto é importante a saúde do homem, que às vezes ele ignora, né? E como nós cuidadores em geral, ignoramos às vezes desde o homem enquanto menino e como isso vem influenciando ao longo de todo o seu desenvolvimento. Desde que ele deixa de ser bebê, quando ele passa a ser adolescente, e principalmente na fase adulta e idoso. Isso aí vem trazendo fatos reais e quanto mais a gente esclarecer, todos nós vamos ter qualidade de vida. Tanto os homens quanto nós mulheres, né? E também a gente vai fazer algumas explicações na prática, ou seja, vamos usar uma prótese peniana. Então, por favor, quem tiver criança por aí, não deixe perto ou use fone de ouvido, porque vamos fazer demonstração, né? Para ficar mais legal, mais visível, certo? Fica mais visível. Algum de vocês já tem filhos? Algum dos três tem filhos? Boa noite, Angelina. Boa noite. Isso. É um rapaz, né? É um rapaz. Muito bem. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem. Vamos falar um pouco do menino, enquanto chega mais gente, para depois a gente ir passando para as outras faixas etárias. Quando temos um bebê, no caso do sexo masculino, às vezes as pessoas não prestam
ou não recebe as orientações, ou não presta atenção que aquele menino ele já precisa dos primeiros cuidados para evitar o que o homem talvez venha sofrendo há alguns anos, boa parte dos homens, a chamada fimose. No bebê, ela é fisiológica até 1 ano de idade, mas a gente deve ter um cuidado com esse pênis pequeno na higiene. Então, a gente já deve fazer um cuidado desse pênis na retração do prepúcio, que é a pelezinha que cobre, né, a cabeça do pênis. Deve fazer essa retração, porque no momento que a mãe faz, e o pai também ele deve fazer, deve ajudar a mãe nessa retração, ele tem mais elasticidade enquanto é bebê e facilita para que quando a criança já tiver um desenvolvimento maior a partir de 1 ano, nem ela tenha medo, ela vai entender que ali ninguém vai estar violando ela, machucando ela, e também ela vai pouco a pouco ajudando você nessa parte da higiene. Aquele sebinho ali precisa ser higienizado. A mãe não tem que ter medo, não machuca o bebê. Teve dúvidas? Pergunta à tua enfermeira quando você faz a consulta de puericultura, que vai ser, ela faz com você, só precisa ter jeito, só retrai com as pontinhas do dedo e não precisa fazer mais do que 1 ou 2 vezes, higienizou durante o banho, porque a água já serve de lubrificante, ao invés de estar comprando pomadas caras, entre outras coisas, até mesmo próximo a 1 ano de idade, para que trate fimose. Passado esse primeiro momento que a criança, você já fez esse primeiro cuidado, ela não desenvolveu fimose, então aí ela já vem crescendo, você precisa continuar essa higiene, esse cuidado, para que não feche, né? Porque você vai observar que você consegue retrair bem o prepúcio e a glande fica visível. Então, quer dizer que você conseguiu fazer um bom exercício dessa pele e consegue fazer uma boa higiene na cabeça do pênis. Então, você retira as impurezas e consegue impedir que ela feche. Se você deixar por conta da criança, vai fechar de novo. Volta a pele todinha e fecha. Quase não aparece o canal da uretra. Então, aí, se fechar, vai ter que ir para o médico, o urologista, para tentar. Às vezes, o médico chega e vai retrair de uma vez só, para tentar fazer com que volte. Os homens presentes vão saber o grau de dor, dói. Eu já vi fazendo esses procedimentos e é bem delicado para a criança. Quando vai ficando maiorzinho, pré-adolescente e adolescente, qual o cuidado que a gente deve ter? Eles já tomam banho sozinhos, não deixa os pais chegarem próximos, mas aí é que você deve chegar um pouco mais perto. Geralmente é a mãe que toma mais de conta. Não é porque a mãe toma de conta que o pai não deva chegar junto. Nesse momento, o menino, às vezes, ele já pode começar a exploração do corpo, como vem ou a poluição noturna, que ele vai liberar, vai ter algumas ejaculações sozinhos, ele pode ter dúvida, ou ele vai fazer pequenas pausas, pequenas masturbações, e ele vai precisar entender o que é a higiene desse pênis. Para fazer a masturbação, não interessa a idade, tanto se é homem ou se é mulher, lembre-se sempre higiene das mãos ou dos objetos que você vai utilizar, porque senão você vai, se é no caso do pênis, você vai contaminar o seu pênis, e no caso do menino também, e se a mulher, ela vai alterar a flora da sua genitália. Nesse caso daí, do menino, ele tem que aprender que antes e após a masturbação, e o homem em si, ele tem que fazer a higiene da mão. Porque senão ele pode vir a ter corrimento também, igual nós mulheres temos.
Uma coisa importante que vem para o homem em todas as idades. O maior índice de câncer de pênis é porque o homem não lava, não esquece de ter esse cuidado, de retrair o prepúcio e lavar a cabeça do pênis. Você fica com o resto de esmegma, que é esse sebinho aqui, esse resto de secreção do espermatozoide aqui, e fica, boa noite, Alzeni, seja bem-vinda, e fica gerando meio de cultura, e é a partir daí que você ganha várias infecções. Quando nós, profissionais da saúde, principalmente as enfermeiras, realizam preventivo na mulher e observa que ela tem algumas floras alteradas, medica a mulher e o homem, não é porque possivelmente o homem adquiriu floras com outras mulheres, é justamente por falta de higiene, entendeu? Você guarda micro-organismos aqui nesse corinho que cobre a cabeça do pênis. Você, como não acompanha sua mulher na consulta, ou você precisa ter uma consulta individual, porque o homem também tem a saúde do homem. O homem, quando a mulher faz o pré-natal, o homem também tem o seu pré-natal. Então, quando você vai realizar a sua consulta, você tem que entender onde é que ficam os micro-organismos, onde você tem a sua flora residente e onde você deixou a flora guardada nas relações, se você não higienizou direito. E também se a gente tem filhos, sobrinhos, precisamos, ou enteados, precisamos ensinar. Porque à medida que as gerações foram seguindo, nem todo mundo foi tendo essa educação corporal, de higiene e cuidados com o próprio corpo, principalmente o homem. Então, se faz necessário ensinar esses cuidados pessoais. Então, de que forma o homem poderia estar higienizando? Esses sabonetes líquidos aqui seriam os mais indicados. Ele pode se higienizar com sabonete que ele toma banho? Pode, mas esses sabonetes neutros, eles são mais indicados tanto para homem quanto para mulher, principalmente após as relações sexuais. Então, a gente já deve ensinar os nossos filhos, sobrinhos, e não sei se alguém por aí já tem neto, desde cedo. Por quê? No momento que a gente chegou, usa só o tanto que precisa, guardou o restante aqui, ele continua tendo a função bactericida, vai usar ali, vai fazer a higienização e vai continuar com a sua função de matar os germes. Fechou, ele continua ativo. Quando a gente trabalha com sabonete em barra, pouco tempo depois ele é meio de cultura, então ele não vai estar equilibrando aquela flora, nem vai estar matando os germes ali residentes, onde a gente precisa cuidar desse pênis. Quando a gente vem para o adolescente, o que mais a gente pode ensinar esse adolescente? Que ele tenha relação com preservativo, claro, principalmente sexo oral, ele deve ter relação com as camisinhas, para isso tem camisinhas de sabores, várias, que ele use, se ele vai ter sexo anal, que ele use preservativo, e que o sexo anal ele não venha colocar de volta na vagina, porque vai contaminar, mesmo com camisinha, vai contaminar, essa camisinha já vem contaminada, com coliformes fecais e vai alterar a flora da mulher, vai contaminar a vagina da mulher. Depois os dois vão ficar com alteração na genitália, o homem e a mulher vão ficar com corrimento. Então, terminou o sexo anal, descarta a camisinha que está usando, põe outra e vai ter o sexo vaginal, tem o sexo oral, para isso tem as camisinhas de sabores. E uma coisa importante, quando a gente vai ter sexo anal, quando vai utilizar a camisinha, utiliza lubrificante. Você pode estar usando esses aqui são exemplos do que fornece no SUS, certo? Ou uma coisa que eu venho ensinando bastante, as mulheres, não interessa a idade, teve relação sexual, o óleo de coco. Por que o óleo de coco? Pode usar antes, durante, várias vezes durante a relação, para o homem e para a mulher.
Logicamente que você vai usar o óleo de coco em cima da camisinha, viu? Não é no pênis para depois colocar a camisinha. Boa noite, meninas. Caroline, Jaciara, boa noite. Por quê? Se eu colocar o óleo de coco aqui, a camisinha vai ficar dançando, não vai proteger contra DST, nem evitar gravidez. Se eu vou ter relação sexual, que o homem utilize o preservativo para eu fazer sexo anal e ainda utilize o lubrificante. Ou esse ou óleo de coco. Qual o objetivo disso? Quando você utiliza o preservativo com lubrificante, você dá à mulher mais segurança, menos dor e ela tem mais facilidade de aceitar o sexo anal e ela compartilhar esse prazer com você, certo? Para a mulher não é tão fácil receber o sexo anal quanto o homem deseja. Para algumas sim, para outras não. Então isso é uma coisa que deve ser aprendida com o homem. Uma coisa que eu digo para o homem em si. Se o homem tem o desejo, vamos supor, aqui seria a vagina. Você tem o desejo de ter mais relação mais forte, a mulher não aguenta. Ela depois vai ficar com medo, ela depois vai ficar com muita dor em algumas posições e ela não vai querer, vai evitar ter a relação sexual com você. Observe a expressão da mulher, observe a lubrificação, use bastante lubrificação e observe também, converse com a parceira. No momento que você conversa com a parceira, ela vai dizendo, quando você deixa ela segura, ela diminui as tensões na parede da vagina e recebe melhor o que você vem ofertar para ela. Não existe esse negócio de sexo com bala de papel. Por quê? Porque se vocês compram até aquele anel para fazer aqui, garrotear o pênis e sentir mais prazer, então a camisinha também garroteia e vocês sentem prazer. Então não é desculpa. Uma coisa que eu trouxe aqui que eu acho importante, a camisinha feminina. Se vocês soubessem usar mais, explorar mais a camisinha feminina, homens e mulheres. A camisinha feminina, ela tem 2 anéis. Essa daqui é a mais antiga. Eles têm 2 anéis. E quando o homem trabalha com o pênis, no final da vagina, esse anel aqui, que ele é mais rígido, ele faz com que estimule mais o prazer na mulher. Então, além dela ser bem mais lubrificada. Então, faz com que a mulher tenha prazer. Quando tem mais lubrificação, a gente não fica tão ardida, não fica machucada. Então, a gente se libera mais. Quanto mais você libera, deixa a mulher segura, deixa ela sem dor, mais ela vai estar apta à parte sexual. E esse anel aqui, ele vai chegar, quando o pênis vai mexer por dentro, ele vai ficar facilitando o prazer sexual. Então, tudo depende de quanto o casal quer explorar na relação sexual. Uma outra coisa que a gente vai falar em relação aos pelos pubianos. Os pelos pubianos, tanto do homem quanto da mulher, eles são proteção, certo? Então, o correto não é se depilar completamente, porque senão você vai ficar irritado, vai ter um processo alérgico.
o correto seria aparar o pelo, ou com a maquininha, alguns homens têm o hábito, ou com a tesoura. E tem homem que não tem hábito nenhum. Quanto maior o pelo, você vai perceber que, se o homem não percebe, nós mulheres percebemos, que vai ficar com mais odor. Então, retém mais odor. É interessante que tenha também mais higiene nessa região. É necessário aparar um pouco o pelo, principalmente se o homem deseja receber o sexo oral. Por quê? Porque isso incomoda a mulher. A mulher não é para só doar tudo para o homem. O homem tem que se perceber para ele ter as relações com a sua parceira. Outra coisa importante, quando a gente vai fazer o exame físico no homem, a gente também observa a parte dos testículos. Nós, enfermeiros, também realizamos o exame físico no homem, para ver se não tem risco ali de hérnia inguinal, e se não tem risco também de nenhuma lesão, nenhuma ferida, para que a gente possa encaminhar possivelmente ao urologista, certo? Em relação à parte da próstata, teve até uma palestra com o Dr. Charles, uma live com o Dr. Charles, há 2 dias. A próstata, a gente já começa a pesquisar a partir de 40 anos, e o exame de toque vai depender de cada um. Vai ser mais ou menos a partir de 40 anos também, dependendo da sua genética, do seu tipo de alimentação e dos sinais e sintomas que você já apresenta. Por quê? Se diminuir o jato, se já sentir dor, se já tiver uma tendência genética muito grande, o médico já vai ou fazer o exame de toque lá na hora, ou ele já vai... boa noite, seu Manuel. Ou ele já vai pedir o PSA e fazer o acompanhamento. Outros só vão a partir de 45 anos. Se existir suspeita, o PSA der alterado, ou vai para ultrassom também de acompanhamento, porque pode só ser aumentado essa parte da próstata, só ter um aumento, não ser câncer ainda, e se existir o risco, pode ser que vá para ser feita biópsia, e a partir daí ser feito todo o tratamento. O homem ele deve procurar o urologista pelo menos uma vez por ano, a partir dos seus 45 anos. O urologista ele é o ginecologista do homem, né? Do homem. E mais o que a gente poderia falar? Em relação... Eu trouxe uma... Não é exatamente do homem, mas eu trouxe uma coisa que eu acho que os homens talvez quisessem saber. Nem todo homem vê o que sua mulher coloca. Isso aqui é um DIU, tá vendo? Quando a mulher coloca um DIU, fica só aparecendo esse cordãozinho. E será que o pênis, ele sente quando o DIU tá lá dentro? Não. Quando o homem vai ter relação, ele mal vai sentir esses cordõezinhos aqui. Mal vai sentir esses cordõezinhos aqui. Mas, se a relação ela for tão forte lá no final do útero, onde o DIU está colocado, aqui é o colo do útero, ele pode chegar e mudar o DIU de lugar. Lembre-se que o pênis, ele é um órgão muscular oco que tem bastante força. Então, quando chegar aqui, se você... Algumas posições que são de 4, algumas posições que a mulher sentada em cima, essas posições podem chegar e colocar esse DIU para mudar de posição, certo? Então, atenção aos maridos que têm as mulheres com DIU.
E para os homens que chegaram depois, o lubrificante nem é vaselina, nem é óleo de comida. Pode ser esse óleo de coco, viu? Tenha sempre óleo de coco. O homem que quer ter mais relação com a esposa em casa, foi o que eu cheguei e orientei. E uma coisa que eu orientei também para o homem foi o homem que deseja ter sexo anal. O que ajuda mais é fazer com camisinha e o lubrificante, porque a mulher sente menos dor. E para todos os homens, fazer a higiene do pênis, de preferência com sabonete neutro, porque senão tem risco de câncer de pênis a partir de 50 anos. Uma coisa, se você já tem alguns dos conhecimentos do que eu citei, chega e passa para os mais novos. Porque às vezes os meninos mais novos não se cuidam direito e não têm o conhecimento adequado. O homem tem mais facilidade de conversar com os garotos. Eles às vezes não se abrem tanto, nem com a mãe, nem se abrem tanto, nem vão para os profissionais de saúde. Então a gente precisa que os homens que são mais conscientes, mais detentores do saber correto, passem para os mais jovens e até mesmo para os mais velhos que ainda não se cuidam direito. É através dessa partilha de saber que vamos ter uma saúde do homem com mais qualidade. Outra coisa que eu já ia me esquecendo, quando vai ter o exame de toque no homem, certo? Não tenham medo, porque é feito com anestésico. Então diminui a sensação, você não vai ter praticamente sensação. E por que precisa fazer o exame de toque na próstata, no ânus? Porque a próstata, ela libera substâncias para melhorar o líquido seminal, o líquido que faz com que os espermatozoides circulem, e ela fica logo aqui, atrás, na frente, aliás, logo aqui na frente do seu intestino. Então, quando o médico faz o toque no intestino, ele sente se ela está com risco de algum tumorzinho, por menor que seja. Então, é a partir daí que o urologista vai mandar fazer PSA, biópsia, ultrassom, o diagnóstico que ele necessitar. Então, quando chegar seu momento, que todos os homens vão precisar fazer esse diagnóstico, porque é muito mais sensível e rápido, principalmente a partir de 45 anos, já saiba que todo homem vai precisar fazer. Ele faz com anestésico. E não deixe de ir, porque existe câncer de próstata, dissemina para o intestino, dissemina para a bexiga e dissemina para o pênis. Imagina um homem sem pênis. Imaginou? Eu já vi. Certo? Então, o homem sem pênis, ele, do jeito que vocês criticam a pessoa que tira mama para mudar de sexo, a pessoa que vai fazer qualquer coisa desse tipo, imagine um homem que vai perder sua identidade pelo câncer. Então, não espere chegar nesse ponto. Se cuide antes. Você não perde honra nenhuma, de nada, por fazer um toque que só é você e o médico. Ninguém vai estar ali, ninguém vai estar vendo nada, mas vai salvar a sua vida. Então, acompanhe quem for necessário. Se seu pai não pode ir, vá junto com ele, dê força. Seus tios, seus avós, mas evite, porque câncer nessas regiões são avassaladoras. Sim, agora lembrei. As pessoas que mudam de gênero, homens que mudam para virar mulher, alguns deles não tiram o pênis. Então quer dizer que precisam fazer os cuidados com o órgão sexual. Só muda a parte de fora. E que cuidado vai ser esse? Os mesmos que eu expliquei aqui. Quando chegar na idade dos seus 40 anos, vai precisar ir para ou clínico ou urologista, se ainda contiver o pênis.
Se ainda contiver a próstata, vai precisar fazer o exame de próstata, vai precisar fazer o PSA. A gente não pode esquecer que existe aquela parte da genitália referente ao gênero que um dia você teve, certo? Se mudou o gênero, obrigado, Sami, no Face, se mudou o gênero, precisa cuidar do antigo gênero, porque, querendo ou não, é a saúde do seu corpo que não pode desenvolver câncer. Do mesmo jeito, aproveitando as mulheres que estão presentes, tem mulheres que mudam de mulher, tomando até mesmo hormônio para ser homem. Não pode esquecer da mama, a não ser que você tire as mamas, certo? Mas se eu tirar as mamas e mesmo assim eu não vou ter ovário, eu não vou ter útero, precisa fazer o cuidado com esses ovários para não ter cisto e não vir a precisar de uma cirurgia de urgência, e também vou precisar fazer o preventivo, se eu não retirar o meu útero, a não ser que você faça esterectomia. Temos que entender o que é mudança de gênero e temos que entender a necessidade de cuidado com o corpo. Este corpo biológico, independente do gênero que você escolha, ele precisa de cuidados, porque senão o risco de morte ele está cada dia que passa elevado, dependendo de quê? Tipo de comida. Quanto mais embutidos comermos, vamos adoecer e morrer mais rápido. Mortandela, salsicha, sardinha, quanto mais o queijo diferente você comer, isso tudo inflama o corpo e vem com muito conservante, refrigerante, tudo que for de açúcar, isso tudo lhe adoece muito mais rápido. Não fez atividade física, adoece mais rápido porque não gasta o que está contaminando seu corpo. Hidratação. Precisamos medir quanto de água temos que beber. 35 ml vezes o peso. Depois cada um faça a sua continha, quanto tem que beber por dia. Sono. Você pode não saber, mas o seu sono faz parte do equilíbrio de todos os hormônios, da sua higiene mental e também de liberar as toxinas do seu corpo. Precisa dormir 8 horas. Tem gente que vai ficar no celular ou no computador ou na televisão nesses jogos Free Fire, sei lá, não sei o nome dos 600 jogos que existem, e esquece que precisa dormir. E eu atendo a cada dia que passa pessoas mais e mais doentes. Doentes porque não estão conseguindo manter esse ritmo frenético do hoje. Entendeu? Não é nem para amanhã, é do hoje. Do hoje. Não interessa se chama de ansiedade, não interessa se chama depressão, obsessão, compulsão. Não estão aguentando o ritmo. Isso tudo vai descompensando você. Aí me diga onde é que você vai ter qualidade de reprodução. Tem mulheres do país inteiro, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, com dificuldade de reproduzir. Fora aqui onde eu trabalho. Não é questão de idade, nem tampouco questão de outras doenças ainda. É questão que por mais jovens que você seja, pura e simplesmente o seu corpo ele não está dando conta de tantas atribulações. Não é como era antigamente. Fez relação sexual, já saiu grávida. Outra coisa, doenças, observe que não só é o coronavírus. Quanto de doença a gente tem hoje? Não é uma nem duas. Eu já tenho 3. Hipertensão, diabetes, obesidade. Obesidade é uma doença. Tudo que saiu acima do seu peso é uma doença. Então vocês vão ter quantas, né? E a gente precisa manter o nível de equilíbrio. Sem equilíbrio, nada se consegue. Então a gente já falou das pessoas que mudaram de gênero, do homem, do menino, sim, a pessoa com diabetes, ela pode ter impotência sexual e até mesmo algumas pessoas que sofreram acidente.
você diminuir a qualidade do seu sexo, a frequência do seu sexo e até mesmo o grau da ereção ou não ter ereção, não quer dizer que o homem ele não vai ter qualidade sexual ou ele não vai fazer sexo. Será que só se faz sexo com pênis? Se fizesse sexo só com pênis, não era por isso que existia as lésbicas, entre outras formas de sexo que o povo procura. Não precisa de um pênis para fazer sexo. O homem tem o tato, o homem tem boca, o homem tem cheiro, o homem tem palavras, o homem tem escuta, o homem tem o poder de sedução. Quando ele sabe envolver a mulher, ele já começa as preliminares, o durante, e ele faz a sua mulher chegar no orgasmo, não necessariamente precisando de um pênis ereto, duro, do início ao fim. E também a mulher faz o seu homem ali, ela tem uma maneira de dar prazer para o seu homem, não interessa se ele é cadeirante. Dá prazer se o homem conseguir fazer a sua mulher se sentir estimulada. A mulher pode ter um homem bombado do seu lado, mas se ele só falar abobrinha, nós não vamos ter vontade de fazer nada. Entendeu? Então, não pense jamais, como eu já trabalhei com idosos, não subestime o idoso. E também tem aqueles que chegam lá para os seus 100 anos, se deixar você faz seus 100 filhos, certo? Tem de tudo. Então, jamais subestime o próximo. Jamais subestime o ser humano e vamos acolher todos os seres humanos da melhor forma. Mais alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei passar? Já falamos em relação à impotência, já falamos em relação à higiene, aos preservativos, as maneiras de relação sexual, ao sexo que o homem mais gosta, que é o sexo oral, ao sexo anal, mais o quê? Boa noite, Eli. Boa noite a todos os outros que entraram depois. Alguém tem alguma pergunta? Algum dos homens presentes tem alguma pergunta? Ou das mulheres presentes tem alguma pergunta em relação à saúde do seu marido, namorado, etc. Alguém já prestou atenção se... Alguém já prestou atenção se... Quando teve relação, não sei. Se se a ejaculação masculina, uma coisa que eu vejo muito em alguns outros cantos falarem, tem cheiro de água sanitária? Vocês já ouviram essa expressão? Uma pergunta muito interessante aqui. Se o homem, ele sofre... Se o homem entra na andropausa, já que a mulher entra na menopausa, alguns homens podem sofrer alterações hormonais. Podem sofrer alterações hormonais, sim. Pode ter uma leve... Ele não fica ressecado. Só quem tem essa deficiência, os homens têm hormônios muito parecidos com os das mulheres. LH, FSH,
prolactina, vários outros os homens têm. Quando o homem for no urologista, precisa fazer uma avaliação, vai observar que o urologista ele faz uma avaliação muito ampla e tem hormônios muito parecidos conosco. Só que qual a diferença? Alguns, nós mulheres, temos mais altos e outros são os homens que têm mais altos. Isso é que nos diferencia. Quando o homem entra na andropausa, ele pode ficar um pouco mais depressivo, igual a mulher também fica na menopausa, muda os seus humores, pode ter a queda de cabelo, em alguns sim, outros não, mais rápido ou não. Ele não tem necessariamente uma redução na qualidade dos seus espermatozoides ou no seu sêmen, porque o homem ele é uma parte dele que nunca deixa de produzir. Aí ele só teria alteração se ele estiver doente da próstata mesmo ou dos testículos. Senão ele continua se mantendo bem nessa parte. Ele reproduz por toda a vida. Só quem diminui essa parte somos nós mulheres, devido à baixa de estrogênio. E além da mudança de humor no homem, algumas alterações supostamente de pele, ele depois volta à tona aí. Sim, sim, e uma da parte que eu falei, sim, alguns homens podem até ter o cheiro, sim, na ejaculação de água sanitária, mas nem todo homem tem, viu? Nem todo homem tem esse cheiro de água sanitária. Outra coisa que eu ia dizer, muito cuidado para os jovens que estão em academias procurando ganhar peso e tomam anabolizantes sem um acompanhamento profissional, viu? Um profissional de saúde adequado, porque se você não procura um nutrólogo, se você não procura um clínico, um urologista, alguém que vai fazer o equilíbrio dos seus hormônios, além de ter uma parada cardíaca futuramente, dá o quê? Hipertensão, diabetes, alteração da próstata e também problemas cardíacos graves, a médio e também longo prazo. Numa média dos seus 50, 60 anos de idade, você está com todas essas alterações, viu? Muito cuidado quem faz uso desses anabolizantes, certo? Sem prescrição. Procure um profissional de saúde adequado para você fazer o seu acompanhamento. Porque depois não há músculo e não há saúde, certo? Adoece sério, gravíssimo. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma coisa? Acho que a gente englobou bastante aí dentro dessa saúde do homem. Bom, eu espero ter alcançado aí boa parte dos objetivos, que era esclarecer o máximo possível. E em breve, no final dessa semana, do meio para o fim dessa semana, estaremos aí em curso, expandindo a acupuntura, né? E também trazendo mais benefícios, não só para os homens, como para as mulheres, para a família como um todo. Eu agradeço demais a todos que acompanharam a live. Eu espero deixar gravada aí para quem entrou depois e não assistiu tudo. E muito obrigado pela participação aí de todos. Muito obrigado. Excelente. Uma boa votação. Não esqueça suas canetas, mais do que a caneta, as máscaras. Já sabe que não vai ter biometria, então não coloque as mãos em nada, porque vocês vão levar somente seu título, suas máscaras. Se cuidem, dê preferência aos idosos logo no início e depois voltem com segurança para a casa de vocês. Muito obrigado por tudo. Uma excelente noite e até a próxima. Muito obrigada.
Até breve. Tchau, gente.